Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Magalhães e vocês estão no canal do Arquivista Espiritual. Vamos dar continuidade à terceira parte da nossa conversa sobre Deus e o diabo, o bem e o mal. Dando sequência no resumo que estamos fazendo, dividido em três partes, no qual essa é a terceira, chegamos ao ponto o seguinte: depois de falar sobre situações corriqueiras, situações que todos nós enfrentamos dentro do nosso dia a dia, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, trabalho, sobre as questões dos nossos projetos, dos nossos anseios, das nossas metas, das nossas dúvidas, das nossas incertezas, chegamos ao ponto de ter presente a seguinte coisa a respeito desse termo, desse conhecimento que passamos a obter desde o seio da nossa família. De que então existe esse Deus que pode nos salvar, que pode nos dar coisas, e existe então esse inimigo, esse diabo, que ele nos tira coisas e nos faz sofrer, nos quer destruir. Já falamos lá desde da nossa primeira conversa, justamente o fato de termos presente que essa condição de Deus e o diabo, como conhecemos hoje, ela é completamente desconhecida há milênios atrás, há milênios de anos atrás. Não tinha esses conceitos. Tinha-se sim conceitos que poderiam estar em uma concomitância, algo semelhante a uma questão de uma deidade que pode te dar alguma coisa ou possa te castigar de alguma maneira, no qual o castigo seria estar à disposição ou à mercê dessa entidade supostamente demoníaca, ou entidades, porque não se fala só do diabo, mas sim dessa suposta personificação do mal, atrelado ao seu principado, a esses demônios. Então a gente vê que a gente sempre teve rodeado dessa situação, mesmo as pessoas que não têm muito interesse por questões religiosas, não concordam, acham um absurdo, não querem ter nada a ver, mas de uma certa forma isso de uma maneira indireta está afetando a cada um de nós, porque eu cansei mesmo no trabalho que eu fazia, que eu trabalhava com vendas, eu nunca fui, ou há muito tempo, que eu não tinha condições ligadas a respeito de dogmas e doutrinas. Mas teve muitas situações que eu tive que me valer do dogma e da doutrina para mim poder ganhar meu dinheiro, para mim poder executar algum tipo de venda. Por quê? Porque muitas das vezes eu cheguei em ambientes onde tinham pessoas, por exemplo, que eram protestantes. Não tenho absolutamente nada contra isso, para aqueles que não sabem, eu já tive envolvido, inclusive, por questões e opinião própria de experienciação dentro do meio evangélico, protestante como um todo, Então eu fui em busca de experienciar, não só de acreditar naquilo que me falaram ou aquilo que as pessoas acham a respeito da experiência. Então fui atrás de poder experienciar, não só de visitar, não, de estar ali um ano inteiro frequentando tudo mais, e não só um lugar, vários lugares, para que então, porque às vezes você pode chegar num lugar que ele pode ser enganoso, mas também existem lugares, claro, são muito poucos, que são verdadeiros, que realmente ali existe um comprometimento, existe um verdadeiro pastor, um verdadeiro padre, um verdadeiro babalorixá, um verdadeiro monge, que está realmente comprometido com poder utilizar da verdade, de sinceridade, em vista de uma grande maioria que utiliza desse conhecimento, desses cursos que se faz para
ou estudos, né, ou qualificações, que se passa a ter teologia, técnica de gesticulação, de vocalização, né, para a pessoa aprender a se expressar todas as suas nuances. Então, pastores, todos passam por esse curso, por esse aprendizado, para poder, então, interagir de uma forma direta, visual, mas também de uma forma subliminar e indireta através de imposição de mãos, gesticulação, postura, entoação de voz. Né? Ah, mas e o que isso tem a ver com Deus e o diabo, com o bem e com o mal? Tem tudo a ver, porque eu estou dizendo para vocês, através desse exemplo, que muitas das vezes eu tive que lá falar sobre as coisas da Bíblia, né? Porque me foi questionado, por exemplo, o que você, qual o seu pensamento a respeito da passagem de Jó? Por que Jó teria passado essa situação? Eu não, com toda certeza, não iria falar aquilo que é o meu entendimento, que é universalista, para uma pessoa que está sobre uma condição religiosa, muito precisa, muito pontual. Por quê? Porque isso não casaria, isso não caberia na mente dessa pessoa. E muito provavelmente ele poderia me ver como um instrumento do diabo, e daí então o dinheiro sagrado que ele então entrega lá o dízimo ou faz a oferta na igreja, né? Então eu não seria uma pessoa, né, adequada para poder estar recebendo esse dinheiro abençoado da vida dele. As pessoas não falam, mas isso muito acontece. Então, de uma forma direta ou indireta, a gente está se envolvendo com questões religiosas de dogmas e doutrinas, tá? Então, está muito presente. Tem pessoas que não gostam de religiões, mas tem ali os seus chefes, os seus encarregados, que ele tem que ter contato, que na hora de um aniversário, então esse encarregado, talvez esse chefe, possa o chamar, então, para dar os parabéns no meio dos outros colegas de trabalho ou numa roda de amigos, e daí segurar nas mãos um dos outros, e daí então iniciar, fazer uma reza, fazer uma oração, né? Fazer cantar, né? Uma música que nós chamamos hoje de gospel, né? Que são hinos, louvores ou alguma coisa parecida, em homenagem àquele funcionário, àquela pessoa que na verdade ele não interessa, ele não gosta de religião, ele pode ter tido trauma de religiões, né? Ou pode ser de uma religião contrária, que daí as pessoas também têm como uma finalidade que, como eles frequentam uma paróquia ou uma congregação, e daí a congregação dele é onde mora a verdade, fora da congregação ou da paróquia ou do terreiro dessa pessoa, então tudo é mentira, né? Nada pode ser aproveitado. Então isso também está presente. Então a pessoa acaba sofrendo essas influências, porque esse funcionário, se o patrão, o chefe dele, chega e fala, olha, então de repente a pessoa chega e tem lá uma surpresa, um refrigerante, que seja. Olha, né, parabéns, muitos anos de vida, né? Ó, todos aqui, venham aqui. Ele é o chefe, ele é o encarregado. Vamos dar as mãos aqui, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, vamos fazer uma oração, vamos orar, né? Aqui por esse nosso irmão, para que então ele esteja e continue abençoado, né? Então, qual é esse funcionário que vai chegar e vai falar para o chefe, para o encarregado, fala, olha, não, eu não quero, eu não gosto, não acredito nisso não. Não vai fazer de medo de ser o quê? De sofrer consequências, né? De sofrer represálias, muitas das vezes até de perder a oportunidade de trabalho. Como ninguém quer isso, a pessoa passa a tolerar. Mas mesmo que esteja tolerando, entendam o seguinte, que tudo que vai para dentro do nosso inconsciente, ele acontece por meio de repetições. Quanto mais nós ouvimos, vemos, degustamos, praticamos, isso se torna não só também um vício, mas uma dependência.
E isso se torna dessa forma porque vai parar dentro do nosso inconsciente. Como a maior parte de todos nós em cima da Terra, a gente não tem acesso às condições do inconsciente, né? Passaremos a ter, quando a pessoa passa a ter um certo nível de racionalidade, de consciência, de discernimento, que muitos vão dizer até um início de uma sabedoria, que daí a pessoa sim vai começar a conseguir trabalhar ou adentrar as condições do inconsciente, né? A gente pode ver isso mesmo através ali daquilo que é a trajetória de Carl Jung, né? Que dentro do âmbito da psicologia, que vai abranger até mesmo âmbitos de psiquiatria, ele tratava desses assuntos, né? Muito bem. Então temos essa condição que somos influenciados. Então essa condição de ter Deus, que é aquele ser todo-poderoso, que ora pode nos abençoar e ora pode nos amaldiçoar, porque é isso que acontece. Porque se a gente vê na nossa situação comum, quantos de vocês já ouviram quebrou alguma coisa de muito querido de alguém? Uma imagem, um quadro, um copo, enfim, estragou alguma coisa que para essa pessoa é de muito valor, porque foi de uma avó, porque foi de uma namorada, porque foi de um filho. E daí, isso aconteceu, só pode ser castigo de Deus. Ou então as pessoas dizem, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Isso vem de condições de dogmas e doutrinas, lá do Antigo Testamento, desse suposto Deus que tem um chicote na mão, que ora ele te abençoa, ora ele te faz sofrer. Que já sabemos que se trata de Yahvé, de Jeová Jireh, né? Esse Deus do Antigo Testamento. De fato, ele é um Deus, tá? Mas não é o Criador de todas as coisas, não é o incognoscível. Mas ele pode infringir na nossa vida, no nosso dia a dia? Pode, porque ele é uma criatura do incognoscível, não dotada de sentimentos ou emoções. Então não adianta você estar de joelhos rezando, clamando, porque as suas lágrimas, suas emoções, como se você fosse fazer emocionar a Yahvé. Nem a Yahvé, nem aos arcontes, nem a anjos, nem a arcanjos, nem a querubins, nem a serafins, nem a tronos, né? Porque eles não são dotados de emoções e sentimentos. Poucas pessoas sabem disso. Não pensem que Yahvé ou algum anjo ele vai se comover com a situação que você está passando aqui, porque eles não conhecem, eles não são dotados na sua constituição, na sua criação, de emoções e sentimentos. Isso é reservado a nós, espíritos humanos, consciências humanas, que estamos ora lá, ora cá, habitando em determinadas roupas, como esse corpo físico, que nós temos como um personagem, né? Que ao longo da vida vai se transformar em muitas máscaras dessa nossa persona, máscaras do ego, que umas estarão mais presentes, outras nem tanto, que elas podem sim ser uma ferramenta propícia, uma excelente ferramenta para a nossa caminhada aqui, mas que fora de um âmbito de conhecimento, de estrutura intelectual, ou até mesmo sobre os aspectos do invisível, né, que vai ter dificuldades e vai proporcionar situações muito danosas para a vida, né? Como narcisismo, a pessoa que está aos extremos da inveja, aos extremos de manipulação, de intriga e tudo mais. Então, se a pessoa fizer certo, ele tem méritos. Se a pessoa fez errado, demérito.
Mérito, demérito, certo e errado, né? Então a pessoa está sempre oscilando entre essas duas coisas, mas observem, essas duas coisas são coisas que estão separadas. Tudo que está separado é ilusão. Não diz respeito à verdade. Que na verdade não existe nada separado. Né? Se nós formos ver dos conceitos a respeito da condição, por exemplo, daquilo que seja o calor e o frio. Aonde começa o calor e termina o frio? Algumas pessoas vão dizer, é simples, né? No termômetro tem o ponto marco, o marco, que é o 0 grau. Então, de 0 grau para baixo é negativo, é frio. Do 0 grau para cima é positivo, é calor. Mas a verdade é bem outra. O termômetro não fala, não expressa, na verdade, frio ou calor, certo? Ele expressa o quê? Uma mesma coisa. Essa mesma coisa é temperatura, que é oriunda de vibrações, né? Que vai, então, se estiver vibrando em uma intensidade muito grande, então vai gerar atrito. Esse atrito, obviamente, vai gerar calor, né? E daí a pessoa pode continuar sobre esses aspectos com tudo. Então não está separado, o frio e o calor não está separado. Porque nós estamos aqui no final das chuvas, por exemplo. Então, como choveu ontem, né, deu uma chuva bem forte mesmo, né? Até as pessoas que de repente acompanham podem ver que aqui em Cuiabá, então ficamos, ou boa parte da cidade estava meio que submersa, né? Carros boiando, casas invadidas por água, porque a chuva tem sido bastante severas, né? Mas isso faz parte. É a falta de infraestrutura que não colabora, né? Mas tudo bem, isso é um outro assunto. Então veja, sobre o assunto de temperatura. Então o natural nosso aqui de temperatura é estar na casa o quê? De 32, 35 graus de temperatura. Sensação térmica aí vai lá para cima de 42, 43, 45 graus. Tá? Mas veja, hoje nós temos o quê? Nós temos 28 graus. Agora, eu pergunto para vocês, daquilo que seja o nosso habitual aqui, sobre as questões da temperatura, então podemos dizer que nós estamos com um dia mais frio, porque está menos quente, né? Porque a partir do momento que o calor começa a diminuir, se começa a o quê? A esfriar. Então veja como a gente fica preso em determinadas malhas, que simplesmente porque está todo mundo falando, porque está todo mundo realizando, executando, a gente acaba influenciado pelas massas, influenciado também pelo inconsciente coletivo, e a gente acaba por executar e ficar repetindo e repetindo, tudo que se repete vai para dentro do inconsciente. E daí isso vai trazer para a gente muitas limitações sobre muitos aspectos da nossa vida. E como isso vem da nossa mente, então a gente vai sofrer as consequências com isso. Por exemplo, se formos olhar do termo religioso, então Yahvé, para quem segue as questões de Yahvé, vai estar ligado ao cristianismo. Ou todas as vertentes consideradas religiões, ou que sejam seitas, que emprestem do cristianismo, ou seja, do catolicismo ou do protestantismo, a figura de Jesus, empreste a figura de algum santo para fazer ali uma comparação, alguma coisa, então também está sofrendo essas consequências. Então, existe, vamos dizer, os 10 mandamentos. Se a pessoa que está alinhado com essa frequência, com essa assinatura vibratória,
e tem 10 mandamentos, e ele não segue os 10 mandamentos, ele vai sofrer as consequências por isso. Ah, não, mas a gente é perdoado. Sim, ser perdoado, todo mundo vem perdoado. Isso não isenta a pessoa de sofrer as consequências, porque lá na lei da física diz muito bem a esse respeito. Para cada ação existirá uma reação. Em uma das leis universais, sobre os aspectos de filosofia, então diz a respeito o seguinte, né? Causa e efeito, que vai ser praticamente a mesma coisa da condição de ação e reação, tá bom? Através disso que então teremos consequências dos nossos atos. Ah, mas então se eu sou cristão e eu não sigo os 10 mandamentos, eu vou sofrer sanções. Vai sofrer sanções, porque Yahvé não é um demônio, né? Não pensem isso. É uma coisa muito errada pensar isso, tá? Tá vendo a terminologia? Errado? Então não é adequado, não é um termo adequado, né? É ver Yahvé como um demônio. Ele simplesmente está cumprindo aquilo pelo qual ele foi criado. Alguém pode chegar e falar que o leão ele é mau porque ele devorou um ser humano. Não, foi o ser humano que entrou no território dele, ele é um predador, ele está com fome, ele é carnívoro, ele vai atacar aquilo que se move, né? Certo? Então o culpado não é o leão, né? As pessoas, todos nós recebemos essa programação desde lá de trás. O culpado não é nossos pais, nem nossos avós, nem o padre, nem o pastor, nem o pai de santo, porque todos receberam as mesmas programações. A questão toda está no quê? A gente foi programado para ficar achando culpados. E não se trata disso. Sabedoria diz respeito a gente poder identificar os venenos, as ações que vão ocasionar em reações, os plantios que vão resultar nas nossas colheitas, que daí sim serão amplificadas por aquilo que cada um esteja ligado a determinada egrégora, a determinado tipo de sagrado, que cada um é livre para poder exprimir aquilo que as pessoas têm o conceito de fé sobre o aspecto que ele achar melhor, ou aspecto nenhum, se for necessário, tá? Isso é bastante importante. Você acha realmente que Yahvé está preocupado com o ateu? Ele não está preocupado com o ateu. O trabalho dele é fazer a gestão de todas as pessoas que estão com contratos firmados por meios, palavras e obras para com ele, para com a egrégora dele, né? A mesma coisa, mas então as pessoas que são ali, que cultuam o diabo, né? Porque eu, sinceramente, nunca conheci ninguém que cultuasse o diabo, né? Eu já conheci pessoas que cultuavam Lúcifer, né? Já conheci pessoas que cultuavam Satanás, e a pessoa vai falar, mas Satanás, o diabo, Lúcifer, não é tudo farinha do mesmo saco? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. De forma alguma é a mesma coisa. E a gente vai ter momentos da gente poder falar sobre esses aspectos bastante pontuais aqui. Tá bom? Mas não com pé de guerra, para querer humilhar ninguém ou ser melhor do que ninguém. A gente vai porque são linhas de raciocínio que a gente vai manter o mais racional possível, né? Mas também sendo cético, até um certo nível, porque o ceticismo é algo importante. Olhe, pessoal, não tenha dúvida. Se vocês quiserem ter bons resultados, se vocês quiserem voltar a ter contato com essa verdade, a verdade que liberta, a verdade que te fará manifestar tudo aquilo que vocês podem, tem que partir de um ceticismo, de uma racionalidade que estará acima das emoções.
eu vou usar do mesmo termo que os guardiões da lei da justiça divina cansam de utilizar, né? A gente tem lá do âmbito científico, né, o pai da filosofia ocidental, René Descartes, ou Descartes, como alguém fala, né? Antes que alguém venha me corrigir. E do outro lado a gente tem lá o Siddhartha Gautama, o Buda. Veja a distância, né, da questão do que a gente conhece como tempo, de uma pessoa para outra. Mas os dois, quando a gente vai pesquisar, a gente vai encontrar lá no Kalama Sutra, como a gente vai encontrar também nas obras de René Descartes, ou Descartes, a seguinte coisa, que a procura da verdade sobre os aspectos da mente humana foi se aprofundando, tanto um como o outro. Mas para se começar essa pesquisa, esse aprofundar-se na verdade, ambos vão dizer a mesma coisa, que é preciso a pessoa desconfiar de tudo, né? Da pessoa poder duvidar, essa é a palavra, duvidar de tudo. Duvide de tudo. Duvide das religiões, das seitas, das teologias, das filosofias, da geografia, duvide de tudo, até mesmo dos seus próprios instintos, intuição, percepção, aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos ouvindo, porque é a única maneira de se poder observar a verdade. Então temos, de um lado, René Descartes ou Descartes, cientista, vamos dizer, da mente humana, tá? Dos aspectos da mente. E lá, né, separado de séculos e séculos, tem lá Buda, o aspecto sagrado, ou vamos usar o termo só para fins de entendimento, religioso, né? Porque na verdade não é religioso, né? Seria sagrado, a terminologia mais adequada. Então temos, veja, essas nuances. É isso que fará o diferencial na nossa vida. Porque se você é um ateu, se você é um bandista, se você se diz um mago, se você se diz um terapeuta holístico, se você se diz um pastor, um padre, um entusiasta, ou não se considera coisa alguma, se você passa a observar as coisas primeiro com racionalidade e ceticismo, você será menos enganado, certo? Será menos enganado, não tenha dúvida. Você não vai cair em certos contos do vigário. Só que se você extrapolar a condição de ceticismo, então você passa a ser intolerante, a ser obtuso. Isso acontece tanto do lado de pessoas que vão estudar, vamos dizer, fazer parte, estar do lado da ciência, como também as pessoas que irão fazer parte da comunidade religiosa em todas as suas apresentações. Qual que é o caminho? O caminho é o que Buda identifica e também René Descartes também identifica. É estar num equilíbrio. Não é ser nem cético demais, que fará de vocês intolerantes, preconceituosos, prepotentes, arrogantes, e com isso vai gerar consequências que ninguém vai gostar de passar em todos os sentidos da vida, como também não estar preso a fantasias religiosas, a romantismo religioso, a situações utópicas sobre aspectos do ocultismo, né, ou de alguma outra coisa. É ser simplesmente buscar ser coerente. Buscar ser coerente.
Você pode sim ser um cientista, de alguém te dizer alguma coisa e você ter o hábito de ver, então, uma certa execução, um certo experimento, um certo cálculo, um certo comprovar pelo lado científico. Mas você também tem que passar a entender e a compreender, que é ir mais fundo ainda, que existem coisas que a ciência não alcança, não abraça, não chega. Assim como também, se a gente olhar pelo outro lado, pelo lado religioso da coisa, também temos que dar razão a muitos cientistas, a muitas pessoas céticas. Por quê? Porque tem condições, né, que eu costumo até dizer, isso é da minha parte, tá? Certos misticismos, certas superstições que não possuem o menor fundamento. E daí a pessoa passa então a estar envolto por essa malha ilusória. E daí, se um vento soprar e apagar uma vela, é o diabo. A gente cansa de ver isso aí. Eu estou envolvido com esse caminho, essa trajetória há décadas. Cansei de ver isso. Também já passei por isso lá atrás. Todos vocês sabem, eu venho de berço católico apostólico romano praticante. Dos meus pais estarem envolvidos com toda a organização de festas da igreja, de eu estar lá na missa de domingo, lendo o Salmo responsorial, eu lá com 14 anos de idade, organizando o catecismo, participando de renovação carismática, tá? Então, eu pude observar tudo isso, só que eu também já tive dentro do protestantismo, já tive em várias vertentes das condições que nós temos hoje como evangélicos, né? E também de muitas outras, com o objetivo do quê? De poder experienciar e ver como realmente aquilo funciona. Por isso que a gente tem que sim que dar espaço a essa, por exemplo, comunidade científica também de dar credibilidade a eles, né, sobre aspectos racionais, condições que a pessoa pode sim comprovar que aquilo, veja, tanto é um fato que dentro lá do catolicismo apostólico romano, então existe uma entidade responsável pela causa dos santos, que quando existe um milagre, quando apareceu a Virgem Maria, quando apareceu uma imagem santa estampada numa parede, uma imagem que chora sangue, ou alguma coisa parecida, alguém que começa a flutuar, alguém que começa a curar, alguém que aparece com estigmas, que seriam as marcas que Jesus recebeu durante a crucificação. Então entra essa comunidade da causa dos santos, que é um grupo de cientistas dentro da religião católica, que eles vão cientificamente, se for necessário, eles vão pegar aquela estátua, eles vão levar aquela pessoa para fazer todos exames, tomografias, radiografias, todos os testes possíveis, imagináveis e inimagináveis por nós sobre os aspectos científicos, que quando tudo isso foi esgotado, então aquilo é aceito como um prodígio, um milagre, um algo sobrenatural. Agora é o seguinte, por que nós estamos constantemente sendo enganados? Que daí a gente vai colocar a culpa no diabo. Porque a gente está sendo emotivo, impulsivo, estamos presos sobre programações mentais, que esse nosso cérebro, ele funciona a mesma coisa do que o nosso computador, que lá na linha de produção ele vem construído, que é a mesma coisa de quando a gente está sendo gerado na barriga da nossa mãe. Quando a gente está pronto, a gente nasce, o computador a mesma coisa na linha de produção, fica pronto, está montado. Aí ele tem que ir para a mão de quem? De um programador.
que ele vai instalar dentro da memória, dentro da cachola desse bendito desse computador, o que ele será capaz de realizar. Se ele será capaz de realizar somente matemática básica, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, ou então ele será aquele computador para realizar computação gráfica, desenhos 3D ou alguma coisa. Ambos são computadores. O que vai diferir os computadores são verdadeiramente, aquilo que importa são as programações. Essa capacidade que se tem. Se nós fomos programados, que esse é o veneno, essas programações, de uma forma que somos limitados, porque a gente não presta, porque a gente é só pecado, a gente é egoísta, é um monstro, que o ser humano é a personificação do mal, que o ser humano é uma espécie de vírus, que o ser humano ele é insignificante, que ele foi uma obra do acaso criado por esse suposto Yahvé e depois ali está sendo utilizado como uma cobaia. Então, a gente está ferrado. A gente vai continuar ferrado. Perdão da palavra para pessoas que não gostam de ouvir. Mas a gente está literalmente, de cima e embaixo, ferrado. A gente vai continuar limitado, a gente vai continuar sofrendo, frustrado, se sacrificando. E daí a gente vai, quando o ser humano, por ser um ser senciente, quando ele não tem respostas, quando eu digo respostas, é fundamentação, é aquilo ter lógica, não ter lógica, mas também ter uma comprovação. Contra fatos não tem argumentos. Nós temos sim, sempre tivemos resposta à torta e à direita, de tudo. Mas é a base do quê? De teoria, é a base de achismo, é a base de quem sabe, de talvez, de ouvir falar, porque o meu vizinho falou isso, porque o suposto mago ou alguma coisa disse aquilo outro. Então a gente está programado a receber isso e seguir como o gado está todo, se tem a cabeça, a ponta dessa boiada está indo em direção ao abatedouro, todos nós vamos acabar nesse abatedouro. Certo? E daí, o que fazemos? Quando não temos resposta, começamos a nos ausentar das nossas responsabilidades. Colocando a culpa, porque eu não pedi para nascer, então a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu tio, a culpa é do presidente da república, a culpa é do governador, é do prefeito, não, a culpa é do vizinho, a culpa é do cachorro, a culpa é do gato, a culpa é da chuva, a culpa é do mar, a culpa é dos ventos. E o ser humano, ele permanece, perdão, que o meu caderno estava caindo aqui, né? Então, o ser humano, ele permanece nessa condição programada, é uma condição. Vamos nos ater aos termos, é uma condição. Não nascemos assim. Estamos assim e estamos temporariamente ou definitivamente, se ninguém quiser ou optar, porque cada um é livre, né? Sobre esses aspectos. Aí, por não termos respostas, então vamos colocar a culpa, vamos delegar essa culpa ou responsabilidades a quem? Se tiver alguém perto de você, então a culpada é dessa pessoa, né? Se não tem alguém para culpar alguma coisa. Que daí vem, a culpa é da pedra. Olha, se eu não tivesse tropeçado naquela maldita daquela pedra, eu não tinha rachado minha unha. Então a culpa vai sempre em cima de algo. Isso faz parte da programação que recebemos. E daí, quando não tem ninguém a se culpar, quando a coisa é muito intensa, então a culpa tem que pertencer a alguma coisa. Esse alguma coisa se chama diabo. René Descartes também diz lá para o final do seu próprio estudo, das suas próprias comprovações, que o ser humano possui uma espécie de demônio, né, que controla a vida dele, né?
E esse demônio, depois, no final das contas, ele vai dizer de uma certa forma que isso somos, né? Somos nós mesmos. E isso é uma realidade, é uma verdade. Ah, mas isso, nossa, e daí vai desmoronar o mundo religioso. Eu não estou preocupado com isso. Né? Eu não estou aqui para poder disputar com religião ou denigrir religião nenhuma. Eu não tenho nada contra religião nenhuma, muito pelo contrário. Eu tenho muito respeito. Se alguém chega para mim e fala, oh, eu sou católico, muito bem, então, né, a paz de Cristo, irmão. Se alguém me chega e fala, olha, eu não acredito em nada de cristianismo, eu sou holístico, então namastê para você. Ah, não, eu não acredito em negócio de holística, nem em catolicismo, eu sou macumbeiro, então saravá, irmão, mojubá, né? Eu não tenho nada a ver com o que o meu semelhante está fazendo. Se eu puder colaborar com alguma coisa, estendendo a minha mão, se eu for requisitado, eu farei com todo o coração. Mas eu sei dos meus limites, sei das minhas limitações e não vou iludir ninguém também, não. Se eu não estiver com vontade de fazer alguma coisa, pode ter certeza mais do que absoluta que vocês vão ouvir de mim. Para quem tem costume de falar comigo, vai ouvir um não. Não importa, eu não vou estar preocupado se é minha mãe, se é meu irmão, se é meu vizinho ou que seja a minha esposa, eu não vou fazer nada que eu não esteja envolvido realmente com aquilo. Se for para mim fazer alguma coisa que eu não estou com vontade, que eu vou fazer aquilo de cara feia, de boca torcida, eu não faço, porque aquilo vai ser prejudicial para quem eu estou fazendo e para mim também. E daí eu vou começar a achar que são os trevosos que estão atrapalhando a minha vida. Existe as entidades espirituais trevosas? Existe. Existe aquilo que na religião de Umbanda é chamado de quiumbas? Existe forças ocultas mal intencionadas? Existe sim. Esses poderíamos dizer que são os demônios. Por que poderíamos? Porque os termos demônio, diabo, está ligado sobre os aspectos cristãos. Então é dogma e doutrina. Então cada vez que a gente se liga a dogmas e doutrinas, estamos sobre as questões, né, dos olhos de Yahvé. Então se você não cumpre os 10 mandamentos, se você não cumpre os sacramentos, se você não vai comungar, se você não vai confessar, você vai sofrer as consequências. Tá bom? Então, mas verdadeiramente, esse ser que quer destruir a humanidade existe? Não, não existe, pessoal. Até lamento muito em dizer, porque tem pessoas que dedicaram ou vêm dedicando parte da vida para lutar contra esse ser. Um ser que não existe verdadeiramente, legitimamente. Existe sim. Existe uma forma pensamento do inconsciente coletivo humano que constrói essa forma pensamento, que parece com um espírito, mas não é, que para quem acredita e alimenta esse personagem diabo, então essa forma pensamento, que é a energia condensada, construída com a capacidade criativa do cérebro humano, né? Somado esse potencial de energia gigantesco, isso vai ter influência na vida daquelas pessoas. Agora, se eu sei que esse diabo com que as pessoas, ou a maioria das pessoas tem pintado ou tem falado, ele realmente não existe, então isso não afeta a minha vida. Ah, mas lá o padre ou o papa falou que o diabo ele quer que você não acredite mesmo. Cuidado, hein? Ele quer é isso mesmo, é que você não acredite nele. Isso é só artimanha.
Isso é só artimanha, isso é politicagem, né? Isso vai beirar a uma condição de colocar a pessoa em uma condição lá dentro das armas nefastas de culpa, medo e ganância, né? Que a pessoa, então, ele vai estar subjugado por alguma dessas coisas, né? Se eu sei, na minha consciência, dentro do meu ser, que eu procuro ser o melhor possível com o meu semelhante, então, que história é essa de eu acreditar que existe esse diabo? Existe sim, infindáveis seres, espíritos humanos, vamos dizer, almas vagantes, outros espíritos humanos que estão em uma condição paralela ou dimensional, né? ou entre dimensões, como os planos astrais, que depois querem se vingar, querem, de uma certa forma, infringir alguma dor, alguma vingança na vida das pessoas aqui. Claro, isso tem sim. Mas se a minha consciência ela está expandida, ela está sobre esses níveis, esse meu campo áurico, que as pessoas costumam chamar, certo? Que ele vai ser de uma certa forma produzida pela nossa bioeletricidade ou bioenergia, né? Que vai estar, né, também acontecendo uma questão elétrica e magnética. Então, isso se torna uma couraça, se torna uma armadura. Lembra lá quando assistimos filmes de época, lá do Rei Arthur, lá dos Três Mosqueteiros, que então existe os cavaleiros lá da Tábula Redonda, e daí eles têm aquelas máscaras de ferro, têm aquelas armaduras de metal, né? Para que eles possam o quê? É uma couraça para que então ele não seja atingido. Então essa nossa couraça, essa nossa armadura, ela vai se transformando em algo intransponível, inquebrável, impenetrável. É isso que vai acontecer. Mas existe o incognoscível, existe Yahvé. Yahvé, ele só tem um propósito para com nós de nos fazer propostas. Se eu estou com vontade, ou é algo importante na minha vida, se eu vou dizer se eu quero ou não fazer entre uma coisa A e uma coisa B, quando me vem dúvida por eu não saber o funcionamento das coisas, que no caso seria a verdade, que muitas pessoas, o que é a verdade? A verdade não é religião. Ela está dentro da religião, ela está dentro do sagrado, ela está dentro da ciência, ela está dentro da natureza, ela está dentro do cosmos, ela está dentro de tudo, ela permeia tudo. Certo? Mas e o que é ela? Ela nada mais é a verdade que Jesus Cristo dizia lá atrás: conheça a verdade e ela vos libertará. A verdade é o funcionamento de todas as coisas. Se eu não sei o funcionamento das coisas, então eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho dúvida, eu tenho incerteza. Quando eu então tenho dúvida, então chega Yahvé. O trabalho dele é esse, te fazer propostas. Como um garçom, quando você chega em um restaurante novo, e daí você olha, tem vários pratos que você talvez comeria, e o garçom te dá uma sugestão. Olha, posso lhe dar uma sugestão? Tem o nosso prato da casa, que as pessoas vêm de muito longe para comer. E daí muitas das vezes você não aceita. A mesma coisa acontece para Yahvé, só que com Yahvé, arcontes, os grandes das trevas, magos negros, forças ocultas e tudo mais. Que isso é o que vai gerar esses contratos que todo mundo fala, né? Que é assumir, que é se comprometer. Então isso gera esse compromisso, certo? Então quando a gente aceita uma proposta que vem como uma ideia de Yahvé, dos arcontes, que são as potestades, tá, gente? Quando fala lá de
potestades, saiba que são os arcontes. Tá bom? Não importa de onde venha, se você aceitou, você aceitou. É a mesma coisa do que você querer alugar uma casa e daí você chega na casa, você gostou da casa e alguém chega e fala, o aluguel é 3.000 reais. E você olha, será que eu vou conseguir pagar esses 3.000 reais? Não, mas eu achei muito bonita. Não, vou sim. Aí você vai lá e assina o contrato. Então quer dizer que depois você vai chegar lá para a imobiliária, lá para o dono da casa e vai falar, olha, eu não tenho dinheiro não, sinto muito. Ué, mas você não assinou? Como é que você assina alguma coisa sem ter conhecimento? Então aquilo vai ter consequências. Né? Você vai pagar multa, você vai ser acionado judicialmente, seu nome vai lá para órgãos de restrição, né? Vão ter as consequências. A mesma coisa por aceitar. Então é melhor que vocês não façam nada por enquanto, até que vocês comecem a discernir sobre aspectos ilusórios daqueles que são atrelados à verdade, o funcionamento das coisas. Não estou falando sobre se aquilo que é a teologia católica ou a teologia espírita ou alguma coisa, que são opiniões sobre aspectos daquela vertente, daquelas pessoas que estão em sintonia, não de todas. Né? Então, que permeia todos nós, é o que? É o saber o funcionar de todas as coisas. Uma vez que a gente sabe o funcionar, então a gente passa a não ter mais medo, se tornar destemido. E depois existe essa bobagem de que o medo, veja, a gente é incentivado a ter medo. Não, o medo é salutar para o ser humano, porque coloca o ser humano em uma condição que ele não vai correr perigo. Tudo isso é uma bobagem, né? Eu ia até falar uma palavra mais pesada aqui, mas né, para que a gente não seja restrito, que a gente é um canal novo ainda, então vou me ater. Né? Não, quando a gente passa a ter o conhecimento de algo de forma efetiva, ou pelo menos a um bom nível, passamos a ser seres destemidos. O que resta com nós para a nossa segurança é a atenção. Medo é a ausência de conhecimento, a ausência de saber o porquê, a ausência de se ter respostas. A verdade é essa. Tá bom? Então, então para a gente poder finalizar, então Deus existe, o diabo existe, né? O diabo, como todo mundo fala vulgarmente, ele existe como uma forma pensamento e está na vida de quem nutre, alimenta essa forma pensamento. Né? Quem não nutre, quem não alimenta, então esse ser não existe. Tá bom? Forças obscuras, como podemos dizer? Podemos dizer então que são uma espécie de demônios? Podemos dizer sim que temos esses seres que sim, de uma forma muito precisa, eles tentam a trabalhar, mas por ignorância, por vingança, tá? Então existe sim intervenções ocultas que não estão toda hora acontecendo na nossa vida, porque requer também um conhecimento da outra parte para poder verdadeiramente causar algo importante o suficiente para fazer a gente se ferrar aqui na nossa vida. Tá bom? Mas existe sim entidades obscuras muito poderosas. Poderosas por quê? Dotado de um intelecto, dotado de um conhecimento grandioso. Não pense que as forças obscuras são seres bestiais com cara de cavalo, cabeça de touro, cara de bode, pé de cavalo, rabo de não sei o quê. Se um desses seres aparecer para vocês verdadeiramente, vocês vão tenho certeza, como eu estou falando com vocês, que vocês vão cair de joelho pensando que é um anjo, que é um mestre ascensionado. Tá? Eles, não, mas já viram, já falaram. Não, quando eles querem assustar ou impressionar alguém, aí eles vão utilizar de formas impressionantes, muitas das vezes bestiais, monstruosas. Por quê? Para trabalhar em cima da fragilidade da pessoa que ele queira impressionar, tá bom? Isso a gente vê em cima aqui também da Terra de pessoas
por exemplo, que são violentas, que são agressivas, que querem bater nos outros, que querem, né, ah, tirar a vida de outras pessoas, ameaçam, né? Essas pessoas são as mais frágeis que existem, estão só se escondendo atrás dessa máscara, dessa agressividade. Tá bom? Então, essa questão das coisas que acontecem boas ou ruins, elas estão ligadas à falta de conhecimento, ao comprometimento que a gente tem a respeito dessa verdade, que é entender o funcionamento dessas coisas. Não significa estar enfiado em nenhuma religião, tá? Em nenhum culto, em nenhuma sociedade secreta, que também a sociedade secreta de secreta não tem mais coisa nenhuma, né? Boa parte que lá atrás, quando nasceu, não tinha nem sequer, existia a possibilidade de ter políticos dentro, né? Hoje em dia, então, nem se fala, não quero entrar no mérito, porque sabemos que, então, determinadas comunidades eles tendem a querer calar ou a limitar muitas pessoas que já tentaram falar sobre isso, mas graças à condição da verdade a gente vai poder falar sobre isso em vídeos mais para frente, tá bom? Então temos isso, temos esse Deus, tá? Que se alguém está, mas e se eu não acredito nele? Eu acredito num arquiteto do universo, no tal do incognoscível. Muito bem, então saiba, ele te constituiu de tudo aquilo que é necessário para que você manifeste tudo o que for preciso, independente da experiência, da sala de aula, do planeta que você se encontre. Tá? Nós somos a representação dessa magnificência, desse incognoscível dentro da criação. Esse onipotente, onipresente, onisciente, somos nós, quando estamos na nossa condição original de divina consciência. Claro que não é esse estado que a gente está aqui. Estando aqui, o máximo que podemos alcançar, estando nessa fisicalidade, em meio à materialidade, é nos tornarmos um iluminado. Forte abraço a todos vocês e damos continuidade num próximo vídeo.